Costuma-se dizer, Diego, que a ocasião faz o ladrão. No BRB, que é esse Banco Estatal de Brasília, é diferente. Ali, o ladrão faz a ocasião. Ao trocar 12,2 bilhões de reais por títulos de vento recebidos do Master, o BRB criou um tipo novo de crime, que é o autoassalto. Conseguiu fazer assalto a banco parecer mais simples do que roubo de galinha. O assalto ao galinheiro exige um certo planejamento. Antes de agir, o ladrão precisa responder a inúmeras perguntas, como neutralizar o cachorro, como romper a cerca, como agarrar as galinhas, como fugir das bicadas do galo. No assalto ao BRB, o dono do Master, o Daniel Vorcaro, teve menos trabalho. A investigação mostra que não havia perdigueiro nem galos no Banco de Brasília. O Paulo Henrique Costa, que era o presidente da instituição, foi afastado do cargo sob a suspeita de cumplicidade. Os bilhões foram transferidos eletronicamente, sem cacarejar. Então, em março, quando se ofereceu para comprar 58% do Master, mantendo o Vorcaro no comando, o BRB tentava, de fato, encobrir o assalto, não abrir um novo negócio. E o Ibanez Rocha, o governador da capital, ele é correligionário do Michel Temer, que é um conselheiro do Daniel Vorcaro. O Ibanez é amigo também de amigões do banqueiro, gente como o Ciro Nogueira, o Antônio Rueda, que são os chefes da Federação União Brasil PP. Num ambiente assim, tão amistoso, Diego, não há arames farpados, a porteira abre sozinha. Então, a investigação do Master ela vai ser incompleta se não esclarecer a relevância dessas conexões políticas na formação do escândalo. Só uma mente criminosa irrecuperável se aventura a roubar galinhas sabendo o trabalho que dá. Agora, o tráfico de influência faz parecer a coisa mais limpinha, às vezes requer só um par de telefonemas. Né? Então, essas coisas precisam realmente ser esclarecidas, Diego. Pois é, estou vendo aqui um outro destaque da Dani Lima. Ela trouxe um outro recorte dos documentos do Ministério Público Federal que informam que o BRB produziu documentos falsos em série. Deixa eu ver aqui o que diz exatamente um trecho do documento. Abre aspas. Há provas robustas da existência de um esquema criminoso para transferir recursos financeiros do Banco Regional de Brasília ao Master de forma fraudulenta por meio de falsidades documentais, empresas e pessoas interpostas, bem como de encobrir as transações e ludibriar a fiscalização do Banco Central. É assim que o Ministério Público Federal define à Justiça a investigação que levou à prisão de toda a diretoria da entidade privada e ao afastamento da cúpula do Banco Público do DF. Ao longo de 102 páginas, pelas medidas judiciais, né? Enfim, eles detalham esses achados todos e, segundo a Procuradoria, o Master chegou a incluir associações de servidores aposentados da Bahia em sua carteira de clientes para justificar ao Banco Central um aporte bilionário do BRB em suas contas. Ocorre que as duas associações listadas pela instituição privada eram de propriedade de um sócio do Vorcaro, principal acionista da entidade financeira, hoje na mira da Justiça. Para os investigadores, apesar de um longo histórico de queixas de fraude contra investidores e órgãos públicos, como fundos de previdência estatal, o Master se viu obrigado a produzir documentos falsos em série quando o Banco Central precisou analisar a proposta de compra pelo BRB no início do ano. O BRB já havia feito aportes bilionários no banco privado, segundo o Ministério Público Federal, por influência política, antes mesmo de iniciar a operação de compra e já sabendo que a situação da entidade era insolvente. Ou seja, nada justifica, Sakamoto, quer dizer, nada de, digamos assim, legal, né? Justifica. O ponto, eu acho que é isso que a gente está começando a ver. Todo o sistema acabou sendo dobrado para garantir a manutenção dos negócios do Banco Master. A gente está falando aqui, como a Dani bem colocou, de produção de documentos falsos em série, né? Mas, repito, para que documentos falsos em série sejam validados, você precisa de servidores públicos, você precisa de funcionários privados, você precisa de muita gente atuando para garantir que aquele documento falso, que aquela informação falsa seja validada. Você tinha apoio político por parte a chefia do banco tinha apoio político para
que essas falcatruas que eram feitas na base pudessem prosperar, caso contrário não prospera. A Receita Federal tem um excelente... A Receita Federal e o Serviço de Fiscalização nos estados e no Distrito Federal tem pessoal excelente capaz de fazer esse serviço e identificar essas questões. Só que quando você tem por cima alguém manipulando, atingindo, resolvendo aqui e ali, o negócio fica mais difícil. Não à toa, a gente viu nos últimos tempos uma quantidade muito grande de políticos extremamente nervosos, você citou o Ibanez, criticando, sabe, esbaforando, etc e tal, com relação à impossibilidade do Master de poder fazer essa fusão com o Banco de Brasília. O Banco de Brasília comprasse os títulos podres do Master. E muita gente, naquela época, muita gente boa falou, olha, o Ibanez está preocupado e realmente o pessoal desse tipo de comportamento, o sistema financeiro vai sofrer, o governo e os membros da oposição que eram contra isso estão sendo irresponsáveis. Irresponsável é, na verdade, um sistema, uma sociedade que garante que como bem colocou o Josias, que você tenha um fundo garantidor, produzido, mantido, com recursos cobrados de todos nós que investimos ou que temos conta de taxas ou de custos, assim, que seja mantido para que um banco possa se locupletar enganando as pessoas. Então, no final das contas, Diego, isso aqui ainda vai ter muito desdobramento, porque, repito, essa conexão política, ela não acaba aqui. E vale lembrar, né, Josias, que a operação para unir BRB e Master, além do Ibanez que patrocinou, que quis, né, encampou essa luta, ela teve o Rueda e o Ciro Nogueira como padrinhos. Só as conexões políticas podem explicar por que o Daniel Vorcaro, esse dono do Master, chegou onde chegou. Ele chegou muito longe, né? Porque todos demoraram a agir neste caso. Se nós formos observar, na primeira hora, aliás, quando veio à tona a liquidação do banco, eu dizia, isso aqui é um caso clássico de herança maldita. Essa liquidação já poderia ter sido feita na gestão do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Mas isso foi sendo retardado. Essas operações agora com o Banco de Brasília, nós estamos vendo os 12,2 bilhões de reais começaram a ser repassados do Banco de Brasília para o Master no ano passado. A operação que tentou viabilizar a compra de 58% do Banco Master pelo Banco de Brasília, ela se deu neste ano, em março, foi bloqueada pelo Banco Central em setembro, porque os gestores do Banco de Brasília precisavam encobrir esse desvio de 12 bilhões. Né? E aí produziram um papelório falso, fraudulento, mal cheiroso, e não houve outra alternativa para o Banco Central senão decretar a liquidação. Agora, os sinais são eloquentes e vinham sendo emitidos há muito tempo.